Quando nós estudamos a palavra de Deus, a gente percebe que toda orientação do Senhor é que a gente possa meditar nessa palavra dia e noite, que a gente possa ter o prazer de estudar a palavra de Deus. Diz o salmista que é como um mel, né? A palavra de Deus ela é doce como mel, ela é uma palavra que traz vitalidade ao corpo, que fortalece nossa fé. Só que, ao longo dos anos, à medida que a gente vai crescendo como cristão, ninguém nos orienta como ir aprofundando nesse conhecimento. E aí depois a leitura se torna algo monótono, algo que parece que você está lendo a mesma história e está dentro do mesmo conhecimento que você já sempre soube, né? Algo que você já conhece. E é aqui que a gente se perde, nesse ponto que eu percebo que a gente se perde. Iniciar na fé é simples, né? Você crê no Senhor Jesus, confia nele de todo o coração. A questão é que nós fomos chamados não para iniciar, a gente foi chamado para chegar no ponto final, o amadurecimento da fé, o cumprimento do propósito, a sensibilidade à voz do Espírito Santo, com certeza a nossa fé para enfrentar os desafios da vida. Então, quanto mais você vai aprofundar, mais bem-estar para a tua vida espiritual você vai experimentar. A nossa proposta aqui, novamente, só para a gente relembrar, não é que a gente vai estudar versículo por versículo. Nossa proposta aqui é enxergar o mapa. Amém. Nós queremos enxergar o macro e a partir do macro a gente voltar no sentido de enxergar aquilo que é pequeno. Você conseguiria resumir toda a Bíblia em 5 frases? Em uma frase? Qual que é a proposta, para que fique bem claro? Por exemplo, assim, no exemplo que eu estou usando com vocês desde o começo, imagina que alguém quer vender o carro para você. E aí a pessoa vai falar, compre o meu carro. Esse carro, ele é um carro econômico, é um carro confortável, é um carro que tem um estilo. E conhecer melhor, às vezes, os argumentos e perceber que eles não têm nenhuma conexão, isso às vezes a gente já até consegue perceber com clareza, né? Tá, entendi, o carro é confortável. Porque tá vendo que eu estou falando de conforto. Aí eu comecei a falar de economia, entendi, realmente faz sentido, é um carro econômico. Troquei de assunto novamente, comecei a falar de estilo. E aí você entendeu que eu troquei de assunto. Só que o nosso propósito em cada texto, em cada macro perícope, é chegar na frase compre meu carro. Então, às vezes, nós vamos estudar 1, 2, 3, ou às vezes mais. E aí, o meu propósito, a pergunta que vai ficar sempre cutucando, é para a gente chegar lá em cima. Do que ele está falando? O que ele disse? Qual a intenção do autor? A gente está voltando, a gente está fazendo um caminho para chegar nessa proposta, nessa proposição, nesse tema central que domina a macro perícope. Tá? Vamos entrar, então, aqui no 3:1. Quando você vai observando, lendo com um pouquinho mais de detalhes, você já vai percebendo a diferença entre os evangelhos, né? Lucas, ele dá muita prioridade, assim, às vezes a detalhes que os outros evangelistas não dão. Para me ajudar, alguém poderia ler para mim? A partir do 3:1? Até o 20? Tá. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos
presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que Só um diz... minuto. Um minuto. Observa só esse detalhe. Segundo está escrito no livro do Isaías. Observa só, qual a intenção? Ele começa contando um contexto histórico, ele está dizendo quem é que está no poder, ele vai pintando um quadro, né, nos dizendo quem é que estava, quem que era o sumo sacerdote, ele vai pintando um quadro. Agora, de repente, diz assim, para que se cumprisse o que estava escrito, segundo estava escrito no livro do profeta Isaías, né? Então, está apontando para a profecia. Por favor, pode continuar. Que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes diz: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Tá. Nós lendo esse trecho, o que a gente consegue perceber? Ele está pintando o início do ministério de Jesus baseado na profecia do Antigo Testamento e dando uma ênfase especial no ministério de João Batista, comparando o que aconteceu com Elias. Porque quando você olha no Antigo Testamento, você percebe que o profeta, a finalidade principal do profeta era estar ao lado do rei. Só que, à medida que o rei ele tem um posicionamento contrário à vontade de Deus, agora o profeta é aquele que confronta o rei.
E o ministério de João Batista, ele vem para anunciar o Cristo, para trazer o povo de volta. Você lembra que Elias, ele é, vai convocar toda a nação de Israel, vai colocar eles diante de um altar, pedir para eles colocarem um altar e fazerem invocação ao Deus que eles estavam acreditando. E aí depois ele vai invocar a presença de Deus e vai cair fogo do céu. Veja só, aquela atitude, na verdade, é para trazer o povo de volta. A mesma coisa o ministério de João Batista. Então, à medida que eu falo assim, que você vai percebendo a relação que há entre o antigo e o novo, vai ficando cada vez mais claro qual a intenção do autor em cada trecho que ele está escrevendo. Ele está mostrando ali o ministério de João Batista, apresentando ele, reforçando com profecias e trazendo a ideia principal de mostrar que o nascimento de Jesus, a preparação de Jesus, tudo isso estava fundamentado no Antigo Testamento, certo? Tem alguns detalhes aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, ele vai dizer que raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que há de vir? Dei frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos, temos Abraão por pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Né? É interessante que o Evangelho de Lucas ele traz uma característica que ele vai confrontar os religiosos e ele vai se aproximar para alcançar os necessitados. É a viúva, é o doente, as mulheres, os pobres. É um evangelho que mostra esse contraste. Que contraste! A gente observa que Lucas ele vai estar sempre, às vezes, confrontando quem parecia ser os que estavam mais perto de Deus, que eram os religiosos, que eram os fariseus, e vai dizer que Deus está, às vezes, atuando naqueles que parecem ser os improváveis. Deus está fazendo alguma coisa na vida daqueles que são desfavorecidos. E os desfavorecidos da sociedade, eles estão conhecendo o reino, estão conhecendo a graça, estão sendo visitados pela presença, e aqueles que se diziam fariseus, escribas, os eruditos da época, não estavam enxergando quem ele era. E isso nos faz perceber também que, mesmo no nosso tempo, há uma distorção dessa natureza. Tá? Essa é uma característica do Evangelho de Lucas, mas tudo bem. Nesse ponto aqui, a gente entrou um pouquinho no micro, é quando eu paro e eu vou observar um texto de juízo, um texto de orientação, um texto de confronto. Tudo isso sempre subordinado à ideia central. O que a gente percebe aqui, nesse começo? Ele está querendo mostrar a preparação. Então, se eu saísse do argumento, do assunto que ele tratou na perícope, ele está mostrando aqui como foi o início do chamado do ministério de Jesus, começando com João Batista e apoiando isso no Antigo Testamento, nas profecias que já estavam para se cumprir. Aí nós temos a genealogia. Genealogia, que mais uma vez dá esse apoio, apontando para quem era Jesus. E aí a gente vai para a tentação de Jesus, do 1 até o 13. Alguém poderia ler para a gente? Pastor, eu posso ler em espanhol? Pode ler em espanhol.
4, 1 al 13. Isso. Jesús 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le repitió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Quando a gente olha aqui, novamente, parece que ele está falando da mesma coisa. Ou dá a impressão que ele está falando de outra coisa totalmente diferente. O que vocês acham? Ele está apresentando Jesus, como foi o início do seu chamado, do seu ministério. Ele está deixando uma mensagem para os seus discípulos. Ele está exortando como deve iniciar uma igreja. O que ele está fazendo nesse início? Eu entendo que ele cumprindo o propósito pelo qual ele falou no começo, que é a preparação da vinda de Jesus, preparando o povo, informando, e aí ele está falando sobre o Jesus, o início do ministério de Jesus. Do ministério de Jesus. Ok. Tá. Preparando. Nessa direção. Preparando. Agora, vamos pensar, porque, só, a nossa forma Pastor, de... Bomé, não sei se... Uma vez que o senhor mexe, não sei se é no microfone, aí a gente não ouve o senhor. Faz o barulho, acho que está batendo no microfone. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Eu vou... Aí o barulho... E aí apaga a tua voz. Encobre, né? Tá bom. Isso. Eu vou tomar cuidado aqui. Então, Desculpa, né? O ministério de Jesus, né? A gente olhando o texto de perto e a gente sofre uma distorção. A nossa mente, ela já acostumou uma maneira de olhar o texto. Como se fosse assim. Você sabe quando... Você conhece muito alguém do seu convívio, seja seu esposo, seus filhos, que às vezes eles não precisam falar, você já consegue entender eles rapidamente. Por quê? Aquele convívio já criou uma espécie de comunicação entre vocês. Quando a gente vai se aproximar de um texto bíblico, a gente já tem uma espécie de forma de ler ele, de interpretar ele. A tua mente já vai direto para essa forma. A questão é que o texto cresce, as informações também. Então, enxergar o texto de uma forma diferente que você não enxergava.
esse estudo macro, ele requer que a gente olhe sempre na perspectiva de Lucas. Eu vou me prender na perspectiva entre Lucas e Teófilo. O que Lucas queria dizer para ele? É como se eu estivesse assistindo um filme. Então, Lucas está conversando com Teófilo. E aí ele fala do nascimento de João Batista. Mostra detalhes da vida de João Batista que estão bem próximo do ministério de Elias. Depois ele mostra a tentação. E depois ele vai mostrar agora para a gente o nascimento. Né? Não é o nascimento, né? A tentação do deserto, desculpa. A tentação do deserto. O que ele quer transmitir, você observando a conversa dos dois, com esses 3 pontos? Você ouvisse Lucas conversando com Teófilo e ele fala desses 3 pontos. Todas as vezes que a gente... Quando a gente... Eu vejo que na genealogia, né, de Jesus, dá para ver que a veracidade da pessoa que está falando Lucas é verdadeiro, né? Já que o João Bautista está preparando o caminho para quem, né? Para o verdadeiro. E a forma de falar que é verdadeiro é mostrando a linhagem inteira dele até chegar a Deus, porque Lucas mostra a Adão, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Quer dizer que é verdade o que eu estou contando, a genealogia inteira, a linhagem inteira até chegar a Deus. E com a tentação acontece a mesma coisa, caminha hacia esse lugar. Já que estou te falando de Deus, da verdade, Deus não pode ser tentado. Ele é Deus. Ele não se corrompe com coisas materiais, nem coisas sobrenaturais, porque ele é Deus. Está mostrando um caminho. Eu acredito que é isso. Sim. Olha só, é exatamente nessa direção que eu quero caminhar com vocês. Lucas, ele está mostrando um caminho muito válido da sua posição, está mostrando que confiem nesse texto, né? Porque ele tem o fôlego de Deus, a autoridade de Deus nele. Então, chegamos num ponto. A genealogia aponta para essa direção. E o resto? Todas as vezes, eu sei que nesse começo a gente vai gastar um pouquinho de tempo e depois vai ficando um pouquinho mais fácil. Todas as vezes que a gente quer enxergar alguma coisa que o texto, a princípio, eu não consigo perceber, você vai ter que fazer perguntas. Se você não fizer perguntas, a tua mente fica parada. Em que sentido? Você vai ficar com o texto e você vai ficar com ele lendo, você vai dizer, não, mas aqui está mostrando o nascimento de Jesus. Olha só. Aqui está mostrando a tentação. Aqui está mostrando o ministério de João Batista. Tá, o ministério de João Batista. Aqui é a genealogia. E aqui a tentação. Por que ele fez isso? Qual a razão? O que ele queria mostrar na primeira parte? Observe que quando eu vou colocando as perguntas, a minha mente começa a correr atrás, né? O que ele queria dizer? Eu tenho três questões aqui. Quando eu olho para a genealogia, eu acredito que ele queria mostrar o quê? A Jéssica já chegou a uma conclusão. Olha, ele queria mostrar que o texto bíblico é confiável, tem o fôlego de Deus. Quando eu olho para a tentação, o que ele queria mostrar com a tentação? Então, todas as vezes que você quiser aprofundar, você vai ter que cercar o texto de perguntas. Como, quem, quando, por quê.
O que é relevante? O que eu posso olhar no texto que me faz perceber que a intenção dele é nessa direção? Pode falar, irmã Kim. Mostrar que Jesus é o Filho de Deus e a santidade, que ele é santo e não se corrompe. Tá, mas aonde da onde você está tirando isso? Você está tirando isso da primeira parte em que a gente leu, né? Da segunda ou da terceira parte? Vamos olhar por etapa. Ministério de João Batista. O que a gente vai tirar daqui? Para que ele veio ao mundo? Qual a missão dele? Qual o propósito de João Batista? De Deus, de João Batista. Sim. Ali no começo. Está apontando para quem? O ministério de João Batista está apontando para quem? Para Jesus. Para trazer o povo de volta para apresentar Jesus, não é? Sim. Sim, ok. Tá, a gente chegou nesse ponto. Depois a gente chega na genealogia. O que nos parece, segundo a Jéssica falou, é que Jesus aqui, aliás, a intenção de Lucas aqui é mostrar que o texto é confiável, né? Tem o fôlego de Deus. Trouxe toda a genealogia de Lucas. É que eu não vou entrar nesses detalhes, mas qual a diferença entre ela de Mateus? Tá? Será que é a mesma intenção? É a mesma genealogia? Observa que tem um monte de coisa para a gente explorar. Depois a gente tem Jesus no deserto. O que quer mostrar? Aí, nesse caso, que eu falo que é mostrar a santidade. Mostrar a santidade? Se a gente olhasse para o Antigo Testamento e tentasse comparar, né? Aonde aconteceu a primeira tentação? Em que livro da Bíblia tem a primeira tentação? Gênesis. O livro de Gênesis tem a primeira tentação, né? Então, o livro de Gênesis tem a primeira tentação. Nas mãos de Adão estava o quê? Toda a humanidade, não é? Naquela tentação. Agora, eu sei que eu vou expandir muito depois, você vai começar a perceber que a Bíblia toda conversa. Aí, Jesus está vindo e ele é o segundo Adão. Sim. Sim? Não, será que não teria uma relação entre o primeiro Adão que cai e o segundo Adão que não cai? Sim. O primeiro Adão sofreu a mesma tentação, sofreu a tentação do diabo e caiu. Porque é humano, 100% humano. Não sei se seria isso. Aí nós... Mas Jesus, ele sofreu a tentação e não caiu. Seria a divindade, a humanidade, mas também a divindade de Jesus. Será que... deixa eu ver se eu consigo chegar. Como eu falei, para a gente chegar, né, às vezes num ponto, a gente tem que ir fazendo comparações e diminuindo, sabe? Tipo, por exemplo, assim, esse texto está falando da autoridade de Jesus, em certo ponto, sim, porque... Mas o autor queria defender a autoridade de Jesus aqui, o argumento é para defender a autoridade de Jesus?
Se você olhar com Sim. cuidado, para defender a autoridade de Jesus, Sim. em parte, você enxerga que tem um pouco, mas parece que o texto fala mais do que isso. A irmã Jéssica. Jéssica, pode falar. Outra coisa que me chama a atenção e que repete várias vezes no capítulo, se você diz que é filho de Deus, né? Se você diz que é filho de Deus 3 vezes, né? Ele planteia uma questão de dúvida, né? E o texto corresponde a quebrar a dúvida sem chegar à tentação, a cair na tentação, né? Esse ponto, esse é o coração, né? Quase que o coração desse texto. Por quê? A identidade de Jesus. Ele coloca uma dúvida sobre a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, ele começa dizendo assim, será que você é? Ele coloca a dúvida sobre a identidade de Jesus. E, inclusive, isso dentro do micro, só analisando o texto, dá para você perceber que esse é o ponto quase que central, que vai dominar junto com a tentação, a identidade dele. Para a gente, também, a nossa identidade é muito importante. Só que a nossa identidade não pode ser... Eu não posso construir minha identidade. Identidade é dada. Alguém tem que te dar a identidade. Se você pegar uma criança e você colocar uma criança sei lá, numa floresta, e ela não tiver contato nenhum com ninguém, e ela conseguisse sobreviver, ela não saberia quem ela era. Porque a identidade começa com uma ideia social. A gente dá uma identidade social para os nossos filhos. A criança nasce, você dá o nome de João, de Maria, de Pedro. No momento que você, como pai, dá um nome, você está dando a ela uma identidade. Engraçado. Ela não constrói a própria identidade. É os pais que dão a identidade social. Depois a sociedade, ela vai te receber e ela vai aceitar essa identidade e vai fortalecer essa identidade. Você é o João, filho da dona Maria, que mora lá na rua tal. A dona Maria, ela trabalha em tal lugar, o marido dela trabalha em tal lugar. Então você está construindo sua identidade, alguém está te dando a identidade. Essa identidade social nós damos aos filhos. Só que Deus nos dá a identidade de quem nós somos. Só o Criador pode nos dar a nossa identidade. É por isso que dentro da igreja, às vezes, muitas pessoas, elas sabem que são filhas de Deus, mas elas não aceitam a identidade que vem dele. É como se alguém dissesse para você assim, você é bonita, mas na tua cabeça você não acredita que é bonita. Então, o que vai prevalecer sempre, às vezes, é o que você pensa. Por isso que a nossa mente precisa passar por uma transformação, ou seja, Deus precisa mexer na nossa estrutura de pensamento para que a nossa vida com Ele seja uma vida movida pelo Espírito Santo. O que é nascido de Deus, recebe de Deus identidade. Uma coisa é Jesus se proclamar, se declarar filho de Deus. Outra coisa é o próprio Pai confirmar a identidade de quem Ele é. A grande tentação nesse ponto é que a gente percebe que a identidade vai ser colocada em xeque. Se tu és o Filho de Deus. A tentação começa e se repete, né, Jéssica? 3 vezes. Né? Detalhes do texto que vão fazendo toda a diferença. Vamos voltar agora e ver se a gente consegue fechar para a gente prosseguir. A gente olha para o texto e percebe que Lucas é bem detalhoso, pintando, bem detalhista, né, melhor dizendo, pintando um quadro de como João Batista inicia o seu ministério para apresentar o Messias. Aí
a gente tem genealogia, que traz a confirmação da descendência de quem ele é. E aí a gente tem a tentação, aonde ele vence, né, essa tentação e é confirmada a sua identidade. Eu poderia dizer o que sobre isso? Jesus está iniciando o seu ministério. Dá para a gente chegar nesse ponto? Chegamos. Agora, eu poderia colocar alguma coisa que não fosse essa frase, resumindo? Poderia, mas você vai perceber que vai ficar próximo. Jesus iniciando o seu ministério. O que mais que eu poderia colocar que seja semelhante a isso, mas que não fuja tanto desse posicionamento, ou desse título? O que eu poderia colocar? Poderia colocar Jesus, Filho de Deus? Cabe, né? Jesus iniciando o seu ministério. Ó. Jesus, o Filho de Deus esperado. Ou seja, Lucas está mostrando através das profecias quem é Jesus, apresentou que está se cumprindo na vida de João Batista, o ministério que era esperado, né, de Elias, o nascimento e a tentação, o Filho de Deus esperado. Percebe que cabe um pouquinho, assim, tem uma tolerância que você consegue ficar? Então, se alguém fala alguma coisa nesse sentido e fala essa frase, você aceita, você percebe, vê, faz sentido, está bem próximo, é nessa direção mesmo. E é isso que vai fazer a diferença, às vezes, entre um autor e outro. A maneira como ele está apresentando ali os argumentos, no final vão dar semelhantes, mas quando você lê a frase, às vezes é diferente. Principalmente quando eles vão dividir as perícopes, às vezes ele coloca um título lá. Só que você vai ler em outra Bíblia, ou você vai ler num comentário, você fala, puxa, mas é outra frase, né? E você não entende por que é outra frase. E agora você já vai perceber, se você pegar as duas frases, elas estão bem próximas, tá bom? Vamos prosseguir então. Para a gente poder espremer mais esse texto, eu tinha que entrar dentro dele. Agora, mesmo que seja macro, você percebe que a gente precisa que você tenha uma intimidade com o texto? Então, senão eu não consigo enxergar no macro, preciso saber o que está acontecendo. João Batista nasceu, e João Batista fez isso, isso e isso, Jesus fez isso, isso. Eu tenho que estar um pouco familiarizado com o texto, para poder tirar dele as informações para ir construindo o macro, tá certo? Vamos agora para a próxima. Do 4 ao 9,50. Essa é uma perícope grande, né? Ela está entre as grandes perícopes. Só vai perder para a próxima, né? Que é 9,51 até o 19. Então, é muito texto para ser analisado. Qual que é o tema central? Vamos dar uma olhada, só para a gente ver, aí talvez fique mais fácil. A gente vai olhar aí na apostila o tema central, e aí depois a gente vê se corresponde, tá? Mais para frente, vamos ver se a gente consegue chegar sem a ajuda da apostila, mas por enquanto, vamos olhar. A revelação progressiva da autoridade e identidade de Jesus no poder do reino. Lucas mostra, por meio do ensino, milagres e formação dos discípulos, quem Jesus é e como o seu reino se manifesta. Certo? 4,14. 4:14. Ok. Ok? Tudo bem. Então, o que eu vou enxergar nessa perícope aqui? Parece, né, que a gente vai estar encontrando em cada texto alguma coisa que está apontando para a seguinte questão: quem é Jesus e quem tem a autoridade semelhante à autoridade dele? Ou seja, que autoridade é essa que ele tem?
gente tem mais 15 minutos e aí vai cair. E aí a gente volta. Eu vou colocar lá para vocês novamente o link, tá? Olha só, tá? Estamos no 4, a partir do verso 14. Jesus é rejeitado em Nazaré, tá? Então Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, levantou-se para ler. Foi entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano do favor do Senhor. Então fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse: Eu quero que você guarde aqui essa questão. Não é este o filho de José? Tá? Jesus disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Ele continuou: Em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficavam furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou entre eles e retirou-se. Veja só, eu vou dar já a direção mais ou menos certa e a gente vai só perceber se foge disso ou não. Você percebe aqui que Lucas está mostrando esse texto e a impressão que a gente tem é que as pessoas não reconheceram a autoridade de Jesus e não sabiam quem ele era. Será que se trata disso? Olha só, Jesus, ele vem na Galileia, né? E aí ele vai ler o texto do profeta Isaías. E quando ele lê o texto do profeta Isaías, todas as pessoas ficam admiradas. Ou seja, parece que ele está mostrando a autoridade de Jesus e como foi diferente o que aconteceu com ele no início do ministério. E a pergunta é: esse não é o filho de José? Esse não é o filho lá do José, carpinteiro? Enfim, não gerou uma dúvida de quem ele era? Como é que autoridade, veja que por trás parece que a gente consegue interpretar com clareza. Que autoridade é essa que ele tem? Que autoridade é essa que ele tem? Ele não é o filho de José? E ele diz que, por exemplo, assim, ele mostra um texto do Antigo Testamento, onde havia muitas pessoas doentes, mas quando você não reconhece
Quando você não crê, você não tem a resposta, porque você não enxerga. É como se estivesse cego. Ele fala, olha, havia muitas viúvas na época do profeta Elias. Mas quem foi que Elias visitou? A viúva de Serepta, né? E aí ele fala assim, havia muitos leprosos na época em que de Eliseu, quando ele cura Naamã. Então observa aqui, quem recebe a dádiva? Quem recebe o favor? Quem consegue reconhecer quem é. Não foram procurar Naamã, não foram procurar... a viúva não reconheceu a autoridade de Elias, e é como se ele dissesse assim, olha, vocês não me reconhecem, e eles estão questionando. Então, parece, só assim, a grosso modo, eu já estou meio que entregando, né? Que o assunto que vai dominar essa perícope é quem é Jesus e que autoridade é essa que ele possui. Logo em seguida, Jesus expulsa um espírito imundo. Agora, se Jesus expulsa um espírito imundo, eu não vou ler com vocês detalhadamente. Não, vamos ler pelo menos um pouco para enriquecer. Mas você vai perceber que vai continuar dentro do mesmo assunto. Parece que Lucas estava preso a isso. Ele desceu de Cafarnaum para Galiléia no sábado, começou a ensinar o povo. Eles ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Olha aqui, novamente reforçando o assunto. Autoridade, ele falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso de demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força, a que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Jesus, porém, respondeu, dizendo, cale-se e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Percebe que os demônios estavam reconhecendo a autoridade de quem Jesus era. Olha o contraste, certo? Mas as pessoas não estavam. Agora Lucas nos contando essa história, mostrando quem é que tem autoridade para falar o texto de Isaías. Quem é que tem autoridade para expulsar demônios? Jesus cura enfermos, expulsa demônios. Verso 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simeão. A sogra de Simeão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela, né? Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente, passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele pôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Nesse momento, o que a gente percebe aqui? Olha só, quem é que tem autoridade sobre demônios? Quem é que tem autoridade sobre doenças? Ele curou muitos, né? Quem é este, né, que Novamente no 41 ele refere a autoridade sobre demônios, né? Além disso, muitas pessoas saíram demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Agora, essa questão que os demônios estão dizendo parece ser algo que nos envergonha. Por que nos envergonha? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Os demônios estão dizendo, verso 41, além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Por que isso parece ser vergonhoso? Porque o mal, os seres malignos têm aquele discernimento espiritual para que reconheceram a ele como Filho de Deus, mas os homens que além do discernimento têm raciocínio, não conseguiam ver a divindade dele. Exatamente. Olha só. Veja que o autor... Não acreditavam, né? Veja que o autor... Era vergonhoso. Não acreditavam.
Veja que o autor, de alguma forma, ele está mostrando como as pessoas reagiram. A minha pergunta agora para você, às vezes não é vergonhoso para a gente? Que às vezes a gente confia tão pouco em Deus, tão pouco em Jesus, e aí os demônios falam, tu és com certeza. E como o Ed falou aqui, né? Mesmo assim, a gente sendo capaz de ter o texto bíblico, ler a Bíblia, saber o que aconteceu na história, todo o testemunho histórico, testemunho bíblico, os profetas, a lei, os salmos, os cânticos, aí a gente fica assim, mas será que Deus existe? Olha só, os demônios são mais crentes que nós, né? Só que a eles, o sangue de Jesus não foi derramado em favor deles. E então, para a gente, irmãos, quando você vai lendo a Bíblia, ela vai te esmagando, tá? E ao mesmo tempo te fazendo um cristão mais profundo, com mais devoção, com mais amor, com mais dedicação, porque você agora está entendendo coisas maiores. Poderia continuar aqui passo a passo, mas a gente passaria muito tempo, tá? Eu quero que vocês releiam depois o Evangelho de Lucas nessa perspectiva e percebam, dizer, nossa, é muita coisa. Detalhes que passaram, que diz respeito à autoridade de Jesus e quem ele era, que não tinha ficado claro na minha primeira leitura. Vamos agora para o capítulo 5, tá? No capítulo 5, Jesus chama os primeiros discípulos. Ele entra no barco de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá onde as águas são mais profundas e lance as redes à pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes. Minha questão aqui. Tá, deixa eu continuar mais um pouco, aí eu levanto a questão. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a romper. Então, fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vamos até aqui levantar uma questão. Jesus vai chamar os primeiros discípulos, Lucas está mostrando. Agora, me parece que a gente já antecipou aqui, que a proposição do texto, ou o tema central que vai governar essa perícope, é a autoridade de Jesus, quem ele é e quem tem autoridade como ele. E aí o autor já mostrou que ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade para curar, ele tem autoridade sobre doenças, né? E agora, quem é que tem uma autoridade como essa? Ele fala para Pedro e Pedro lança as redes e pegam muitos peixes. Então, quem tem autoridade sobre a natureza? Agora, não é só isso. O comportamento de Pedro, parece que o autor está trabalhando entre a autoridade e quem reconhece Jesus. Quem ele é? Porque Pedro fala, olha, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Foi isso que aconteceu com os fariseus? Foi isso que aconteceu em Nazaré? Foi isso? Não. Então, observa que ele está fazendo um contraste entre os que creem e os que não creem. Quem é a Jesus e quem reconhece a sua autoridade? Observem comigo que a gente está mudando de texto, a gente está mudando de assunto, mas parece que Lucas está ainda dentro do mesmo tema. Jesus cura um leproso, logo no verso de número 12. Aí estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha novamente aqui, esse leproso reconheceu quem ele era? Pastor? Oi.
posso perguntar assim rapidinho? Pode. Então, o entendimento para perícope seria assim, perícope, o tema central, é isso, né? Isso. Tá. O que acontece? A micro perícope seria o que a gente identifica em cada versículo isolado. Versículo não, capítulo isolado. A macro seria no livro, né? O que o autor quer mostrar, quer comunicar. Aí seria a macro perícope. É que seria assim, blocos, a perícope seria bloco de texto, tá? Então, eu tenho um bloco de texto com significado. Um exemplo, uma palavra só, ela tem um significado. Se eu falo abacaxi, ela é uma palavra que, em si, ela já traz um significado. Eu já consigo lembrar, abacaxi, tá? Agora, se eu juntar várias palavras, o abacaxi é doce, né? Eu tenho uma frase, certo? Veja que agora eu tenho várias palavras com um significado, certo? Se eu falo assim, quando eu era pequeno, eu ia no sítio do meu avô e o meu avô plantava abacaxi. A gente colhia abacaxi, depois a gente colocava no caminhão e a gente ia para a feira vender abacaxi. E com o dinheiro do abacaxi, a gente passava o mês. A gente tirava do abacaxi o sustento para nossa casa. Veja, agora eu tenho uma história. Então eu tenho uma palavra com significado. Depois eu posso dizer que eu tenho uma frase onde várias palavras apontam para um significado. Agora eu tenho uma história com um significado. Qual que é o significado dessa história? A minha família sobrevivia de abacaxi. No texto bíblico, eu tenho uma palavra que eu posso ir no grego buscar o significado. Eu tenho um versículo. Quando eu tenho um versículo, se ele tiver um significado completo, ele é uma microperícope. Eu sei que o nome é meio fora do que a gente do usual, mas assim, a microperícope é um bloquinho de texto com significado. É como se eu dissesse uma frase, um exemplo, né? Um versículo. Só que se eu pegar um pouco mais de texto, uma porção maior, eu tenho uma perícope. É como se eu tivesse uma história que aponta para um significado. Certo? Só que o texto vai crescendo. Eu tenho vários textos que apontam para um significado. Por exemplo, imagina só, eu contei para você a história de abacaxi, né? A gente vivia do abacaxi. E aí depois eu falava assim, mas meu avô, ele plantou durante muito tempo abóbora. Não tem nada a ver com abacaxi, tá? E quando eu tinha 18 anos, nós estávamos agora sobrevivendo da farinha de abóbora que a gente vendia na feira. Novamente, eu continuo falando de como eu sobrevivia. Eu estou sobrevivendo, já sobrevivi vendendo abacaxi, já sobrevivi vendendo abóbora e já sobrevivi, vamos supor, contasse mais uma história, vendendo bolo. Observa que agora eu tenho várias histórias que elas estão apontando para uma única coisa, um único significado. Eu já vivi vendendo bolo, abacaxi e abóbora. Tá? Eu sei que é um pouco confuso, porque vai crescendo, é macro, tá? Aonde agora eu estou juntando várias histórias para um único significado. Tá? Então, deu para compreender? Deu. Tá. Então, ao estudar... Por isso que o senhor mostrou as figuras que foram, né? Exatamente. Aumentando. Exatamente. É por isso que eu mostrei aquelas figuras. Eu estava preparando vocês visualmente para mostrar o que isso acontece dentro do texto, aonde você não tem uma imagem, mas você tem histórias. Tá? Ok? Mais alguma dúvida até aqui? Não? Podemos prosseguir? Tá bom. Então,
Eu nem lembro onde caiu a ligação. Alguém lembra o que eu estava falando? Ok, vou prosseguir aqui. O texto, então, mostra que ele tem autoridade, né? A gente já viu, parece que está apontando para a autoridade. Eu estava falando do leproso. O leproso creu, né? Na autoridade de Jesus. Sim, olha só. Aí, mais uma vez, o contraste. Mais uma vez o contraste. Veja só, Pedro creu, né? E viveu um milagre diferente. O leproso creu e viveu um milagre. Agora, crer significa dizer o quê? Reconhecer quem Jesus é nesse momento. Eles reconheceram quem era Jesus. E não ficaram pensando assim, será que ele é capaz de fazer ou não? De alguma forma, eles enxergaram quem Jesus era. É que está meio junto, né? Quem Jesus é e que autoridade acompanha ele. Parece que essas duas coisas estão juntas aqui, vão caminhando. Às vezes é difícil até de expressar, porque não é só sobre a autoridade e não é só sobre quem Jesus é. É quem Jesus é e sobre sua autoridade. Parece que tá junto. Alguém percebe alguma coisa diferente ou está claro? Está claro, pastor. Está claro, né? Uhum. Ok, Jesus cura o leproso, aí no verso 12. Jesus cura um paralítico, 17. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Olha aqui, já colocou os religiosos. Lucas vai mexer muito com isso. Procedente de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e baixaram a sua maca através da abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Me ajudem. Ele mostrou autoridade sobre o quê? Até agora. Recapitulando. Sobre a natureza. Sobre a natureza, que mais? Enfermidade. Sobre doenças e enfermidades, que mais? Sobre demônios. Sobre demônios. Mais alguma coisa que conseguiram perceber? Ok, tudo bem. Bom, então, agora percebe que parece que entrou um fator novo aqui. Autoridade para perdoar pecados. Percebe que está trocando as histórias, mas o assunto parece que está preso ainda no mesmo lugar. Então, autoridade para perdoar pecados. Olha o contraste, que são detalhes que o texto vai sempre nos mostrando, que estavam ali no começo. Eu quero que vocês guardem isso aqui. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia. Ele mostra quem é que estavam, né? Fariseus e mestres da lei. Os fariseus, verso 21, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Eles estão questionando o que aqui? Quem é Jesus? A autoridade. E a sua autoridade, né? Não é?
Agora, olha que interessante o contraste que o evangelista fala. Os 4 que vieram não estavam questionando nada. Eles acreditavam, reconheciam quem Jesus era e por isso desceram o amigo na maca, né? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? E o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o quê? Autoridade. Olha aí. Não é o tema que está governando? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor. Então, novamente, o texto está apontando para quem é Jesus e a autoridade que ele tem, e o evangelista mostra. Chamado de Levi, logo em seguida. Olha só. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado à coletoria. Ele lhe disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Quem é que tem... Isso é comum acontecer? Você está trabalhando e alguém fala assim: segue-me. Não. Quem é que tem uma autoridade tão impactante a ponto de falar com uma pessoa e essa pessoa largar tudo que está fazendo para segui-lo? Contudo, olha aqui novamente. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram ao discípulo de Jesus: por que vocês comem ou bebem com os publicanos e pecadores? Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui ele fala um pouquinho da missão dele em relação ao que ele está fazendo. Jesus é interrogado sobre jejum. Isso vai apontar novamente para a mesma coisa. Porque os discípulos, olha só, vamos só analisando, quem é que tem autoridade sobre o que até agora? Sobre a natureza, sobre curar os enfermos, sobre perdoar pecados. E o mal, o demônio. Sobre demônios, ok. Agora, também quem é que tem autoridade a ponto de falar o coração humano em que uma pessoa é capaz de largar tudo para segui-lo? Não é? Só Deus. Só Deus. Agora aqui, percebe como parece que ele vai usando vários argumentos? Vou usar o exemplo do carro. Compre o meu carro porque o meu carro é econômico. Compre o meu carro porque o meu carro é confortável. Compre o meu carro porque o meu carro tem estilo. Quem tem autoridade como ele sobre demônios? Quem tem autoridade sobre ele sobre a natureza? Quem tem autoridade como ele que vence as enfermidades? Quem tem autoridade como ele que os próprios demônios reconhecem? Quem é que tem autoridade como ele a ponto de uma pessoa largar tudo para segui-lo? Quem é que tem autoridade como ele que vence a lepra? Quem é que tem autoridade como ele que perdoa pecados? Aí fala aqui sobre o jejum. Verso 34, Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo não estará. Naqueles dias eles jejuarão. Então contou-lhes esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se fizer, estraga a roupa. Veja só que agora ele está dizendo que ele tem autoridade até sobre as práticas de buscar a presença de Deus, de consagrar-se a Deus, que é a prática do jejum. Porque ele estava entre eles, ele é maior.
porque ele estava entre eles, não era necessário que esse era um momento em que a graça de Deus estava entre eles. Então, a primazia é sobre a autoridade de quem ele é, não sobre simplesmente, como no Antigo Testamento, você se separar. Haverá o tempo em que já não estará e que nesse tempo voltarão a jejuar. Novamente aqui agora no 6:1. Certo sábado, enquanto Jesus passava nas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas, então, debulhando-as com as mãos, comiam os grãos. Alguns fariseus, olha os fariseus novamente aqui, né? Diziam: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Então acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Está falando do que aqui? Ele tem Autoridade. até mesmo sobre o sábado. As costumes. Sobre os costumes também. Sobre a lei, exatamente. Sobre a lei, e ele é o Senhor do sábado, a autoridade é dele. Outro sábado ele entrou, olha, continua cutucando no sábado, e ele vai curar um homem no sábado, porque o sábado era um paradigma na cabeça dos fariseus, de que não podia. Agora, quem é esse que tem autoridade sobre o sábado? Quem é esse que tem autoridade sobre os costumes? A escolha dos 12 apóstolos. Em um daqueles dias, Jesus saiu do monte a fim de orar e passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aí mostra aqui os discípulos e logo em seguida mostra aqui o contraste. Jesus desceu com eles e parou em um lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo, a serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundos ficavam curados. Olha a autoridade dele agindo. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Ele olhou para os seus discípulos e disse: bem-aventurados os pobres. Aqui uma referência ao texto de Mateus, das bem-aventuranças, né? Que tem também em Mateus, certo? Bem-aventurados que choram, pois haverão de rir. E aí ele segue: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Continua falando. Ai de vocês, no verso 25, ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês agora que riem, pois lamentarão e chorarão. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Tá, quando a gente olha aqui, ele vai chamar os seus discípulos e a gente percebe o seguinte, que o texto, o que está dominando é quem é Jesus e sua autoridade. Está dominando até aqui a perícope. Quando nós olhamos lá que os próprios demônios reconheciam, mas os homens não estavam crendo. Pedro reconheceu e recebeu a revelação, a compreensão sobre o reino de Deus. Daqui para frente, ele vai mostrar que aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus, porque muitos não enxergam a autoridade de Jesus, e esses que reconhecem sua autoridade vão conhecer o reino e serão seus discípulos, tá? Começa o processo aqui da seleção dos discípulos, que são exatamente aqueles que tiveram uma experiência diferente da experiência dos fariseus, que não conseguiam enxergar quem ele era.
algumas pessoas, para quem é pregado, elas reconhecem a autoridade e tem revelação do reino, como ele vai falar para Mateus também, né? Vem e segue-me. Ou seja, tipo assim, algumas pessoas vão enxergar quem ele é. Só que essas que enxergam quem ele é, elas não enxergam sem nenhum propósito. Elas enxergam porque Deus tem um plano de que elas sigam os seus passos. Porque na perícope seguinte vai ser o treinamento dos discípulos. Só que agora ele está mostrando como iniciou. A mensagem está sendo pregada, a autoridade está sendo demonstrada, mas como as pessoas vão reagir? Uns vão crer, outros não vão crer. Quem crer será um discípulo. Certo? Quem crer será discípulo, porque precisa aprender a respeito do reino de Deus. Ok? Aí ele faz o contraste com os fariseus, que percebem entre os discípulos. Logo em seguida o texto dos fariseus, aqueles que enxergam e aqueles que não enxergam. Verso 27. Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica, dê a todo o que lhe pede. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Bom, aí ele começa um processo, começa a iniciar o processo em que esses discípulos, que já vai apontando, né, em alguns pontos, já vai apontando para o que ele vai fazer a partir do 9:51, que é o treinamento dos discípulos. Então, ele tem autoridade para ensinar, e essa autoridade que ele tem para ensinar, ele é capaz de revelar para você coisas que não são comuns na vida de um pecador. Ele tem autoridade para ensinar aquilo que a lei não foi capaz de fazer. Então, o ensino dele agora, o treinamento dos discípulos, a gente vai aprofundar isso no verso a partir do 9:51. O julgamento ao próximo, novamente aqui já começa um processo onde ele vai ensinando e corrigindo, ele tem autoridade para ensinar, tá? Pastor, Oi. me parece que Lucas intenta, digamos assim, primeiro mostrar a autoridade por todos os ângulos, né? Mostrar a autoridade de Jesus, para depois, com essa consciência firme de quem ele é, passar a ensinar. Né? Exatamente. E é essa transição que ela começa a acontecer lentamente. A partir daqui você já percebe. Então, tipo assim, depois dele fortalecer a autoridade de Jesus, ele diz, é como se ele dissesse assim, e ele tem autoridade para ensinar os seus discípulos. Ou seja, daqui para frente já começa um processo que você falou. Ele vai ensinar agora os discípulos, tá? Com um conhecimento que vem do céu. Junto com isso, sempre vai ter uma comparação de como vai ser a reação de quem crê e de quem aceita a autoridade, como vai ser a reação de quem não crê e de quem não aceita a autoridade. Ele vai trabalhar esse contraste. A árvore e seus frutos. Ó aqui, quem crê e quem não crê. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más,
pois a boca fala do que está cheio o coração. Observa que daqui para frente, sempre ele vai usar a comparação entre quem crê, quem reconhece a autoridade, e quem não crê, quem não reconhece a sua autoridade. Mas está preso ainda no ponto central. O prudente e o insensato. Continua. Vamos para o 7. A fé do centurião. Ó, observa como ele vai brincando, entre aspas, tá? Gente, não me levem a mal. Ele vai brincando no sentido assim, mostrando o que acontece com quem crê e o que acontece com quem não crê. Quem reconhece a autoridade e o que acontece com quem reconhece a autoridade. Quem não reconhece, ele fica sempre flutuando entre isso. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou no Cafarnaum. Ali estava o servo... Cadê? Ali estava o servo de um centurião doente a quase a morte, a quem o Senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fossem curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi a eles e estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito ao quê? Ordem. Autoridade. Percebe que está preso, ainda está preso? E com o soldado sobre o meu comando. Digo, vai, ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo, meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Quem é esse que tem autoridade para dar uma palavra sem estar presente, e o que ele fala, mesmo não estando naquele lugar, é capaz de produzir um milagre? Eu quero mostrar para vocês assim, que quando você lê nessa perspectiva, parece que você já vai ficando assim, satisfeito. Nossa, realmente é muita autoridade, ele é poderoso demais, não tem nada como ele. Autoridade sobre poder, sobre demônios, autoridade sobre pecado, autoridade sobre doença, autoridade sobre a lei do Antigo Testamento, autoridade sobre os costumes, autoridade para dar uma palavra sem estar presente, autoridade para ensinar o reino de Deus, porque ninguém tinha, nem os profetas tinham tanta autoridade para ensinar as coisas do reino de Deus como ele tem. Você não vai ficando meio que satisfeito, convencido? Parece que Lucas vai... eu falo assim, compre meu carro e uso 3 argumentos, né? Lucas vai dizer assim, ele tem autoridade, não há ninguém como ele. Os argumentos do Evangelho são poderosos para fortalecer a nossa fé. Você vai dizer, meu Deus, me perdoa, porque às vezes eu tenho a impressão que as coisas estão fora do controle, e quando eu vejo que o Senhor tem tanta autoridade sobre tudo e todas as circunstâncias, eu me enxergo humilhado diante de tudo isso, ao perceber que a minha fé não está respondendo à altura do que o Senhor é, o que o Senhor faz. Parece que eu estou olhando as coisas assim como dificuldade. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Agora autoridade sobre o quê? Sobre a morte. Autoridade sobre a morte. Meu Deus do céu, é muita coisa. Olha aqui, agora acontece um fator interessante aqui para a gente observar. Jesus e João Batista, né? João Batista, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham mais doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu. Tá aqui. A dúvida de João Batista, né? Vamos pegar do 18. Só para você enxergar como uma perícope, ela te dá uma visão limitada para você não ir para qualquer lugar.
Porque eu tenho que se eu estou entendendo que todo o argumento que ele está usando aqui está indo numa direção, eu começo a dizer assim, ele não vai querer falar de uma coisa que não tem nada a ver, porque tudo está batendo na mesma direção. Agora aqui, os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aqueles que haveria de vir ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Veja, um discípulo agora, como João, está com dúvida. Observa, tá? E aí, agora eu quero trabalhar só um pouquinho aqui, para você dizer, puxa, mas Lucas estava apresentando o seguinte: quem acredita, quem reconhece a autoridade de Jesus, já recebe revelação, compreensão do reino, responde de uma maneira, né? E ele usou o caso de Pedro, ele usou o caso de Mateus, e de repente agora, depois de vir fortalecendo a autoridade, ele chegou nessa questão de um discípulo ter dúvida. Por que esse texto está aqui? Pensem sobre isso. Naquele momento, Jesus curou muitos. Olha só para onde Lucas mostra que o discípulo em dúvida deve olhar. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos estão ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Na perspectiva de Lucas, no tema central que está governando essa macroperícope, o que ele queria ensinar para João Batista? Que ele tem autoridade. Ele queria que João Batista enxergasse o que nós estamos enxergando até agora. Porque às vezes a nossa fé ela fica fragilizada. É como se ele dissesse: olha, João Batista, me diz uma coisa. Quem é que tem autoridade para que os cegos vejam, os aleijados andem, os leprosos sejam purificados, os surdos ouçam, os mortos sejam ressuscitados? João, quem é que tem essa autoridade sobre isso? O evangelho está sendo pregado aos pobres. O que ele queria que João entendesse? Percebesse? Ativa novamente sua fé, percebendo que está se cumprindo. Ninguém como eu. Não há ninguém como eu. Qual que é a dúvida de João Batista? Não está entendendo o sofrimento. E o que isso fala comigo, com você? Que um discípulo, mesmo que reconheça Jesus como Senhor da sua vida, pode haver fases em que ele se sinta fragilizado. E o texto me mostra que no momento que eu, como um servo do Senhor, estou seguindo, creio, me encontrar fragilizado, eu tenho que relembrar que não há em vida qualquer um que tenha tido a autoridade que ele tem, que tenha feito o que ele fez, que tenha poder sobre a morte, sobre o demônio, sobre a enfermidade, sobre o tempo, sobre a natureza. E aí, aqui no momento, Então, o texto está aqui não para dizer assim, como se eu estivesse estudando esse texto isoladamente, eu poderia dizer: nossa, mas João Batista é um homem com dúvida, meu Deus do céu, como é que o senhor vai duvidar? Observa que quando eu estou estudando a macroperícope, o texto não fica sem resposta. Ele tem uma razão de estar nesse lugar para mostrar que mesmo nós que cremos em Jesus temos dias de fragilidade. Agora, nos dias de fragilidade, temos que voltar para as evidências. Porque foi isso que ele respondeu para João. Ok? Verso de número 31. Quem pode ler?
31. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Olha só. Ainda o 33, Jéssica. 33 e 34. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada para los que la siguen. Então, observem só, como o assunto tá claro. Agora, depois de chegar, falar tantas coisas e trazer tantos argumentos, no verso 31, ao que posso comparar os homens desta geração? Ou seja, ele vai estar sempre separando quem crê e quem não crê, quem crê e quem não crê. E mostrando também a resposta de quem crê e a resposta de quem não crê. E aí ele diz o seguinte: quem eu posso comparar a esta geração? São como crianças sentadas na praça que gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Imagina só, vem uma música alegre e você não fica alegre. Vem uma música triste e você não fica triste. Ou seja, o reino de Deus chega para visitar as pessoas e elas são insensíveis. Nada satisfaz. Se uma pessoa é tipo assim, imagina só, eu vou usar um exemplo aqui, certo? Irmãos, se eu chegar na igreja com uma roupa toda velha, que eu estou usando, vamos supor, há 20 anos a mesma roupa, os irmãos vão falar de mim ou não vão? Vai ou não vai falar? Acho que vão. Acho que vão. Baixinho, mas vão. O pastor não compra outra roupa, só anda com essa. Nossa, não vê aí uma roupa toda velha, toda largada. Se eu chegar lá com uma roupa toda bonita, eles vão falar ou não vão? Vão. Então, o texto vai nos mostrar aqui? Que se João Batista vem e traz o evangelho, e mostra aquele evangelho de deserto, onde ele pregava arrependimento, uma vida mais consagrada, mais separada, não satisfaz. Jesus vem e está mais próximo, agora senta com os pecadores, conversa com os pecadores, é amigo dos pecadores, também não satisfaz. Então, a quem comparar? Percebe que nada satisfaz o ser humano? Só que aquele que faz a obra de Deus, ele não precisa mais de aprovação, porque é o que ele é e o que ele fala que vão sempre expressar o que está dentro dele. Então, Jesus mostra esse contraste sempre entre quem crê e quem não crê, e as pessoas como elas são insaciáveis no sentido de que nada satisfaz ela. Por exemplo, tem lugar que a pessoa fala assim, mas eu sou contra a gravata, contra roupa muito social. Tá bom. Aí aí vem outro e fala assim, ele começa a usar uma roupa muito esporte. Aí vem o outro e fala assim, nossa, mas eu acho que deveria ter reverência, não pode usar roupa muito esporte. Você pinta a parede da igreja de branco, todo mundo fala, nossa, mas isso aqui a gente tá muito branco, é muito branco num lugar só. Aí vem outro, pinta uma parede preta e vem, mas preto representa o diabo, não pode ter parede preta. Aí você pinta de amarelo, nossa, mas amarelo pinta de laranja, mas laranja isso aqui é cor de quê? Cor de restaurante? É cor de bar? Nada satisfaz o ser humano, tá certo? E você não deve se prender a isso. Nós devemos pregar o evangelho, reconhecer a autoridade de Jesus, o importante é a obra que ele está fazendo dentro de você. E a partir das tuas atitudes, das tuas palavras, do teu comportamento, as pessoas vão saber se procede de Deus ou não procede de Deus.
A gente está chegando ao fim e eu quero caminhar com vocês para a gente fechar essa perícope. Eu sei que era um perícope grande, a gente está no 7, mas vocês depois vão ter... Vai ficar mais rico quando você passar lendo, tá? Parábola do semeador. Quando nós vamos para a parábola do semeador, nós enxergamos aqui que as pessoas respondem... Olha só como eu falei aqui, ó. A autoridade de Jesus, quem ele é, tá? E como as pessoas vão responder a essa autoridade, quem ele é. No caso da parábola, se enquadra onde? Se enquadra sobre quem é Jesus, se enquadra sobre a autoridade de Jesus, ou se enquadra como as pessoas respondem a quem ele é? É a terceira. A terceira, né? Ou seja, ele tem autoridade, mas eu reconheço a autoridade. Perceba que está preso ainda na autoridade. Só que, tipo assim, no sentido de que, será que eu reconheço? Quem reconhece a autoridade dele? Ainda está preso. A candeia. Ninguém acende uma lâmpada e esconde em um jarro e a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca. Portanto, considerem atentamente como vocês ouvem, pois ao que tem mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Novamente, é sobre quem é Jesus, é sobre a autoridade que ele tem, ou como as pessoas reagem à autoridade de quem ele é. Também a terceira. A terceira, percebeu? A mãe e os irmãos, esse texto aqui é polêmico. Jesus está xingando, Jesus está contra a família dele, ou vamos olhar debaixo da perícope que está governando? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, a minha mãe e os meus irmãos não são a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. O que ele está querendo dizer? Quem é Jesus? A autoridade que ele tem? Ou como as pessoas reagem o laço que é estabelecido com as pessoas que reagem à autoridade dele? A terceira. A terceira, o laço, olha só, o laço é tão intenso, agora ele mostrou, ele criou uma situação para mostrar, olha, o laço criado com aqueles que creem é mais forte do que um laço familiar. Em curtas palavras, é isso que ele quis dizer. Ah, Jesus está xingando a mãe, Jesus está desprezando a família, Jesus não dá valor para a mãe dele. Não. Dentro da perícope, ele não está falando de laços familiares, ele está mostrando a autoridade, quem Jesus é, e está querendo mostrar para a gente que os laços estabelecidos com os que creem são mais fortes do que os laços familiares. Jesus acalma a tempestade, não preciso nem falar, né? Não vou nem ler com vocês, que já deu para perceber que é autoridade sobre a natureza. A libertação de um demônio continua preso no mesmo tema, autoridade sobre o demônio. Jesus ressuscita uma menina e cura a mulher, né, que sofria com hemorragia. Novamente, a autoridade de Jesus. Cheguei no 8. No 9. Jesus envia os 12. Né, e eles vão, veja só, que está embutido aqui entre os que creem e os que não creem. Na parábola do semeador, sempre mostrando o que vai acontecer com quem crê, como é o coração de quem crê. Só que depois, à medida que o argumento dele for crescendo, você vai descobrindo que ele vai agora fazendo uma transição para um treinamento dos que creem, dos que reconhecem sua autoridade, daqueles que sabem quem ele é, daqueles para os quais ele decidiu se revelar. E aqui ele vai enviar os 12. Envia os 12. Não levem nada pelo caminho. Verso 5. Em verso 6, então saíram e foram.
Tá. 15 minutos para encerrar. Vai cair novamente, tá? Só para a gente concluir aqui. Jesus envia os 12 e vai dar autoridade para eles. Novamente está preso ainda dentro desse conceito que agora os que creem vão também agir sobre a autoridade dele. Vão evangelizar sobre a autoridade dele. A primeira multiplicação dos pães. Quem é esse que é capaz de fazer uma multiplicação de pães? A confissão de Pedro, olha aqui, até aqui a gente percebe, novamente ele continua trabalhando. Quem reconhece? Quem enxerga? O que dizem quem eu sou? Perguntou Pedro. Aliás, Pedro vai responder, né? Tu és o Cristo de Deus. Reconhecendo a autoridade dele. A transfiguração. Na transfiguração nós temos o quê? O próprio Pai reconhecendo quem ele é e reconhecendo sua autoridade. Nós temos Elias, da ordem dos profetas, reconhecendo quem ele é e a sua autoridade. Nós temos Moisés, reconhecendo quem ele é e a sua autoridade. E quando ele desce, novamente ele conta a história em que Jesus liberta um menino endemoniado. O maior no reino dos céus. Aí aqui no 51, a oposição dos samaritanos, ele diz o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Então Jesus, depois a gente vai ler semana que vem em outras traduções. Jesus decidiu ir para Jerusalém. Daqui para frente você vai perceber que vai acontecer uma transição a partir do 9:51, aonde começa um processo agora de discipulado, a caminhada para Jerusalém, na perspectiva de Lucas, é a maneira como Jesus vai treinar os que creram. Até aqui a demonstração da autoridade, quem ele é, como as pessoas reagiram em relação a quem ele é, como as pessoas reagiram em relação à sua autoridade. Daqui para frente, como ele vai treinar os que reagiram crendo de verdade. Alguma dúvida? Não, pastor, mas quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, acredito que naquele exato momento ele já começou uma etapa de ensinamento. Sim. Ou estou errado? Não, está certo. Começou uma história de ensinamento, mas olha só, é que vamos pensar da perspectiva de Lucas. Quando você olha na perspectiva de Mateus, você vai ver isso muito mais intenso, o treinamento, parece que desde o começo, sabe? Porque a finalidade é treinar os discípulos. Isso, certo. Lembra que eu falei que existe só... Você chega a uma conclusão, mas ela cabe uma variação para a direita, uma variação para a esquerda? Ela cabe... ela não é só um assunto. Então, Jesus, aliás, melhor dizendo, Lucas, ele tem uma intenção quando ele está escrevendo. E a impressão que a gente tem é que ele tenta escrever de modo ordenado para levar as pessoas a crerem, contando com detalhes, fazendo com que a gente acreditasse, mostrando o início do ministério de Jesus através do nascimento de João Batista, tudo. E depois parece que ele se prende mais à autoridade, quem Jesus é e como as pessoas vão reagir a isso. Aí você fala, mas ele não está treinando o discípulo? Tá, já começou o treinamento. Mas só que na perspectiva de Lucas parece que reconhecer a autoridade, quem ele é, precede o treinamento do discípulo. Sabe, ordenadamente, eu tenho que primeiro reconhecer quem ele é.
saber o que acontece com quem crê nele. E a partir desse momento agora do 9:51, vai intensificar isso que você falou. Agora ele vai dar ênfase totalmente a isso, na perspectiva do autor. Para a gente já sabe que desde o início ele está treinando o discípulo. Eu acreditei e já sei que ele começou um treinamento na minha vida. Mas na perspectiva de Lucas, ele quis dar essa ênfase para quem crê, para quem não crê, e como foi manifesto a autoridade de Cristo, só que nem todo mundo reagiu da mesma forma. Não sei se consegui esclarecer. Sim. Sim? Tá? Ok, mais alguma dúvida? A gente vai encerrar, mas eu queria só deixar para vocês uma reflexão. Irmãos, olha como o Evangelho é poderoso para nos fazer refletir. Gente, o que Jesus é e o que Jesus fez, não há ninguém igual. Poder autoridade sobre a morte, autoridade sobre doenças, autoridade para falar o coração humano a ponto de uma pessoa largar tudo para segui-lo, autoridade sobre tradições, autoridade sobre pecados, autoridade sobre fenômenos, enfim, é muita coisa para nos convencer de que verdadeiramente não existe outro além dele. Mas também, como ele mostra em João Batista, há dias em que os próprios discípulos passam por dificuldades e eles precisam olhar exatamente para quem ele é, para que eles possam se erguer novamente. Aquela passagem está lá, exatamente que eu entendo, com o propósito de fortalecer um discípulo, eu, você e nossos irmãos, nos dias em que a gente sentir nossa fé fragilizada. Nós vamos enxergar como as pessoas estão reagindo ao Evangelho na parábola do semeador. Alguns ouvem, saem da igreja, alguns não cresceram, e ele explica como as pessoas reagem. Mostra que os seus discípulos vão entrar num processo de treinamento, já iniciou um processo de treinamento, e a partir agora do verso 51, a gente vai entender o treinamento mais intensamente, e que tudo isso culmina por um propósito, para que nós estejamos com ele para sempre. Então, nossa vida faz sentido quando a gente consegue enxergar que tudo o que está acontecendo tem um propósito de Deus, e isso faz parte de um treinamento dele para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Tá bom? Vamos orar, agradecer.